Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo dessa atual e próxima paraxá, que é a nona paraxá de um total de 54, a nona paraxá de Bereshit. O nome dela é Vaeshev, que significa ele habitou. Na porção da Torá, lemos Gênesis, capítulo 37, do verso 1 até o capítulo 40, verso 23. Na Haftará lemos Amós, capítulo 2, do verso 6 até o capítulo 3, verso 8. E na Brit Hadashá lemos Mateus, capítulo 1 até o capítulo 6, verso do 16 ao 25. E também Mateus, capítulo 14, até o capítulo 15, verso 39. E João, capítulo 10, verso 22, quando estamos celebrando Hanukkah. Veremos na porção de Vaeshev a história de José, o filho de Raquel, a amada esposa de Jacó, que todos os estudiosos da Bíblia concordam que é o modelo mais próximo do Messias, tipificando assim a Yeshua, que habitou entre nós há 2000 anos atrás e habita dentro de nós nos dias atuais. Dá para fazer um paralelo pleno entre José e Yeshua por toda essa porção. A porção inicia com Vaeshev, habitou, Jacó em Canaã. Mas os versos dão destaque à história de José. Vaeshev em hebraico vem do verbo yashar, que significa habitar, permanecer, sentar-se. Na porção da Torá desta semana, Jacó procura sentar e descansar. Você pode chamar até de aposentadoria, seja como for. Na realidade, essa paraxá começa outro capítulo na vida agitada de Jacó, cheia de instabilidade e muita ação. Muitas vezes na Torá, quando aparece a expressão Vaeshev, é um presságio de problemas, pois quando todo personagem da Bíblia quer habitar de forma cômoda, Deus chacoalha o seu ambiente. A bonança é um perigo para os escolhidos e, por isso, não podemos nos acomodar. De início, José não apacentava as ovelhas com os irmãos que eram filhos de Léa, mas das duas servas concubinas de seu pai, Bila e Zilpa. Ele, com 17 anos e por ser o mais jovem, acompanhava Dan, que significa o juiz, Naphtali, que significa minha luta, Gade, fortuna, e Aser, felicidade. José era fiel a Deus, a seu pai e seus irmãos, mas José tinha uma falha, pois trazia más notícias de seus irmãos ao seu pai, mostrando ao pai o que os irmãos faziam de errado. E isso é realmente um problema. Más notícias, fofoca, difamação, assim como os espias infamaram a terra com más notícias, isso em Números, capítulo 14, verso 36, ou como Provérbios, capítulo 10, verso 18, que diz: o que proclama más notícias é insensato. José fala a seu pai, Hinene, que significa eis-me aqui, para obedecê-lo. Jacó, de todos os filhos, amava mais José e sabia que José era especial e fez para José uma veste de muitas cores, digna de um príncipe. Essas vestes é chamada ali, em hebraico, literalmente, de túnica real. Em consequência disso, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais por causa de ciúmes. Os sábios extraem deste incidente
que a pessoa nunca deve tratar um dos seus filhos de maneira especial. Mas Jacó mimava José, tanto que seus irmãos o odiavam. E por isso os mesmos irmãos o odiavam tanto que nem sequer podiam dizer Shalom a ele. Isso fala o verso 4, que diz: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente, pacificamente. Ali é Shalom a palavra em hebraico. Isso está em Gênesis, capítulo 37, verso 4. Sabemos que Yeshua também foi odiado por muitos dos seus. Yeshua foi negligenciado e rejeitado por seus próprios irmãos e rejeitado pelo povo de Nazaré, onde ele foi criado. José é incompreendido por seus irmãos e até por seu pai e sua mãe, que tinham sérias dúvidas se suas visões eram realmente de Deus. José sabia que era de Deus, e a prova disso é que ele não duvidava das promessas de Deus e estava disposto a apropriar-se da visão com fé. Não vacilava e nem se perdia. Ele é odiado por seus irmãos por causa de 2 sonhos, que trazem revelações e profecias que recebeu de Deus. O primeiro sonho foi com 11 feixes, representando os seus 11 irmãos, que se curvavam ao feixe dele. E esse sonho dos feixes estavam na terra, que significava que Yosef, José, ia reinar, governar sobre os seus irmãos. No segundo sonho, é com 11 estrelas, aludindo aos 11 irmãos, e o sol representando seu pai e a lua representando sua mãe, elementos do céu, se curvariam perante ele. Veja, tanto no céu quanto na terra, José governando, reinando sobre os seus. O interessante é que a palavra sonho, sonhar, em hebraico é halam. Porém, a palavra vem de uma raiz que significa ser forte. Há aqui uma revelação imensa para as nossas vidas. Assim como José sonhava e se fortalecia a cada dia mais, devemos também proceder da mesma forma. Os sonhos não são somente projeções da alma humana, mas são também os veículos de comunicação que o Eterno usa a fim de nos trazer à mente as realidades futuras que estão ainda no coração de Deus para as nossas vidas. Certamente, José sonhava e continuamente repassava o sonho em sua mente, vendo aquilo que ainda não existia, contemplando aquilo que era somente um sonho, mas que ele sabia poderia tornar-se parte integrante da sua vida. José nunca deixou de sonhar e fortalecer assim seus laços com o Eterno e com a sua alma, dizendo a si mesmo que aquele que dava tal sonho em seu coração era todo-poderoso para fazer com que se cumprisse o sonho da forma e no tempo que lhe aprovesse. Os sonhos de José mostravam-no como alguém que estaria numa posição de liderança e também mostrava que muitos lhe estariam sujeitos neste tempo. Porém, sua família não conseguia entender isso e revoltavam-se com ele por causa dos sonhos. A família de Jacó poderia até ser considerada uma família totalmente disfuncional. No entanto, se você voltar atrás e olhar para toda a história, toda a narrativa da história de José, você verá que cada imagem na história,
cada cena na trama é como um trem de carga, onde cada carro é enganchado no próximo e está puxando os outros vagões, com cada vagão, verso, conectado um ao outro. E mesmo que cada vagão esteja cheio de tristezas e acontecimentos horríveis, o próprio trem está indo em uma direção feliz, para um final feliz. Jacó pede para José ir até os irmãos, que estão cuidando das ovelhas em Siquém. Siquém significa ombro, porque os irmãos ainda não tinham voltado e Jacó estava preocupado. Para um jovem como José, levaria cerca de 7 dias de caminhada até chegar a Siquém. E José imediatamente, sem nenhum argumento contrário, nenhuma discussão, ele simplesmente arruma a sua mala e obedece seu pai, indo ao lado sul de Canaã, acima da cidade de Siquém, que hoje é chamada de Nablus, como vimos na porção passada. Mas José não acha os irmãos em Siquém e acaba se perdendo no deserto. Ele não sabia mais para onde ir e um homem, que os rabinos falam que é um Melahim, um anjo, encontra José vagando perdido e fala a José que seus irmãos estão em Dotã, que significa 2 poços. José vai até Dotã, que fica a 100 quilômetros ao norte de Hebrom, de onde ele saiu. Vejam, irmãos e irmãs, o quanto percorreu José, uma distância tão grande que levou dias para caminhar. Dotã, mais tarde, foi o local onde morou o profeta Eliseu, de onde ele viu carros e cavalos de fogo ao redor da montanha. Os irmãos de José viram ele chegando de longe e planejaram matá-lo a sangue frio com as suas próprias mãos. Qualquer pessoa razoável poderia perguntar: ter 1 ou 2 sonhos é uma causa digna de assassinato? Claramente, nessa situação, havia mais coisas acontecendo do que aquilo que se vê. Os filhos de Jacó sabiam e entendiam que havia 2 tipos de ensinos em sua casa. Havia os amados filhos de Raquel e depois os demais. Não havia nada a ser feito sobre isso. E, na verdade, não era culpa de José, embora tenham sido os sonhos de José que começaram a abrir os olhos de seus irmãos em direção à desigualdade em suas casas. Após esses sonhos, a frustração dos irmãos se transformou em um ódio profundamente enraizado, e esse ódio acabou por levar o seu plano de assassinato adiante. Rúben, para livrar José da morte, pede para que eles joguem José numa cisterna vazia e sem água. Falar de cisterna ou poço com José dentro é o mesmo que aludir a Yeshua, que é a água no poço de Deus. Rúben falava aos seus irmãos para decidirem jogar José no poço, na cisterna, para deixarem José morrer ali. E assim, eles não precisariam matar José com as próprias mãos, pois José é sangue deles. Mas, na verdade, a intenção secreta de Rúben é que pensava em depois ir à cisterna, pegar José e devolver a Jacó. Rúben pensava em salvar José dos irmãos. E assim, jogam José sem a túnica colorida na cisterna. Enquanto pensavam no que iam fazer, estando agora apenas 10 irmãos de José, nesta hora, Judá avista uma caravana de ismaelitas e dá a ideia de venderem como escravo.
e assim lucrarem com o irmão vivo, porque morto eles não lucrariam nada. A passagem em Gênesis, capítulo 37, verso 25 diz que eles olharam e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Esses elementos de especiarias, bálsamo e mirra eram usados muitos em perfumaria. Nesta companhia de ismaelitas, que na verdade são árabes, estava a esperança dos irmãos de José em darem um fim ao irmão sonhador. Os ismaelitas, um povo fora da aliança, compra José por 20 moedas de prata. Sabemos que Yeshua foi vendido por 30 moedas de prata a um povo fora da aliança. A consequência mais importante deste ato, enfatizam os sábios, foi o exílio dos hebreus, dos judeus no Egito. Vemos logo em seguida que os ismaelitas vendem José como escravo a Potifar no Egito. Sabemos que os ismaelitas são filhos de Abraão com Agar e os midianitas são filhos de Abraão quando ficou viúvo de Sara com a sua segunda esposa Quetura. Fazendo um paralelo de Yeshua, também ele foi levado ao Egito e foi morto por alguns de seu povo para que não sujassem suas mãos com o seu sangue. E assim deram Yeshua para morrer pelas mãos dos romanos, povo pagão fora da aliança de Deus. Os irmãos de José, a princípio, queriam matá-lo, mas Deus acaba fazendo eles venderem como escravo para uma caravana de mercadores, salvando assim José da morte. Rúben volta à cisterna com a intenção de salvar José, mas José já não estava mais lá. Então, pensando que José tinha sido morto por seus irmãos, Rúben rasga suas vestes em sinal de lamentação e luto. E também, por ele ser o mais velho, sabia que Jacó cobraria dele a morte de José. Indo falar com seus irmãos, perguntou para onde ele, Rúben, fugiria, para onde ele iria, pois José não estava mais ali e Jacó iria cobrar dele sendo mais velho. Rúben não podia voltar para casa sem uma boa explicação, e eles decidem, para enganar seu pai, rasgar a túnica real e molhar no sangue de um cabrito, para dizer a Jacó que José foi morto por um animal selvagem. E assim fizeram. Jacó, em lamento e em luto, rasga suas vestes, assim como Rúben havia feito anteriormente. Foram 3 vestes rasgadas, a de Rúben, a de José e agora a de Jacó, aludindo a Yeshua, que teve suas vestes rasgadas e foi imolado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, tira o erro do mundo. Jacó acreditou no engano e na mentira dos filhos e chorou por seu filho amado por muitos dias. Os rabinos dizem que o fato de Jacó ter sido enganado com o sangue do cabrito foi uma punição por ter enganado seu pai ao vestir pele de cabrito. Todos os filhos e filhas de Jacó vieram para consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado pela morte de José. Jacó provavelmente se sentia culpado por ter enviado José sozinho atrás de seus irmãos em Siquém, porque ele fala: eu continuarei chorando até me juntar a meu filho na sepultura. Como pais, podemos entender o desgosto de Jacó
Depois de perder Raquel no parto, agora ele também perde o seu filho amado. Mas ele ainda é pai. E os outros 11 filhos? Sabemos que Jacó não amava todas as suas esposas, ele só amava Raquel. Mas e agora as outras esposas? Perceba também que a vida de José e Jacó são bem similares. Os dois têm mãe estéril, os dois são odiados pelos irmãos, ambos falaram com anjos, tiveram sonhos e visões, os dois tinham irmãos que tentaram matá-los, eles também ficaram ricos, servindo como servos. Ambos, Deus prosperava o trabalho de suas mãos. Tanto Jacó como José casaram-se fora da terra. Jacó e José também viajaram para o Egito. Ambos morreram no Egito. E também Jacó e José pediram para colocar os seus ossos na terra, no caso, a terra prometida, Israel. No capítulo 38, a narrativa de José dá uma pausa e inicia a narrativa de Judá, que saiu da casa de seu pai Jacó e foi morar com um adulamita, e ali se casa com uma cananita, e com ela tem 3 filhos, o primogênito, que significa vigia, Onã, o segundo filho, que significa forte, e Selá, que significa elevação. Judá escolhe esposa para seu primogênito chamada Tamar, mas era tão perverso que Deus o fez morrer. E para suscitar descendência ao falecido filho Judá, pela lei do levirato, dá o seu segundo filho, Onã, para desposar Tamar. Mas Onã, sabendo que se tivesse filhos com Tamar, os filhos não seriam tidos dele, mas do irmão falecido. Então, todas as vezes que possuía Tamar, deitava o sêmen na terra. E por fazer esse mal, Deus o fez morrer. Judá, não querendo ver seu terceiro e último filho morto, pede para Tamar ficar na sua viuvez na casa de seu pai, até seu filho crescer e assim dar a ela por esposo. Porém, sabemos que Judá fala assim com a intenção de não dar o seu filho para Tamar como esposo. Judá, filho de Jacó, não deu a Tamar, sua nora, por direito seu filho Selá. Ela mesma precisou tomar uma atitude ousada quanto a isso. E veremos que, por isso, ela quase foi morta. Morre a esposa de Judá, ficando Judá viúvo. É interessante que não mostra na Bíblia o nome da esposa de Judá. Judá, passado o tempo de luto de sua viuvez, sobe para tosquiar ovelhas, e Tamar se coloca no caminho como uma prostituta cultural, uma meretriz, com o rosto coberto. Judá, sem saber que é sua nora, a possui e dá a ela por penhor o seu selo, cordão e o seu cajado, até enviar o cabrito do seu rebanho como pagamento. Tamar usa de um artifício a fim de fazer com que fosse reconhecido o homem que esteve com ela, acaso ela concebesse nesta relação sexual. Ela toma como penhor de Judá os objetos que eram particulares e que certamente identificavam seu proprietário. Porém, Judá não a encontrou mais para pegar de volta os seus pertences. O selo era usado para autenticar um documento. O seu cajado
mostrava a tribo ao qual ele era líder. Quase 3 meses depois, Judá é avisado que Tamar, sua nora, adulterou e engravidou. E Judá, para cumprir a lei da Torá, pede para queimá-la por punição. Mas ela revela a ele com os objetos de penhor que ele mesmo, Judá, era o pai da criança. E Judá, assim, reconhece que ela era mais justa do que ele para suscitar filhos ao falecido esposo Er. Pois Judá não deu seu filho Selá a ela como marido. E depois disso, Judá nunca mais a possuiu. Quando Judá reconhece os seus objetos, então ele cai em si e lembra-se da promessa não cumprida. E com isso ele também reconhece que havia agido injustamente com Tamar. E agora precisava consertar esta situação. Ela então não deveria ser condenada à pena de morte, mas sim honrada como uma mulher justa. Interessante é que Tamar concebeu gêmeos, Pérez e Zera, de Judá, e os gêmeos lutavam no seu ventre pela primogenitura, assim como os gêmeos Esaú e Jacó, que Rebeca concebeu de Isaque. O filho de Tamar, Pérez, foi quem continuou a linhagem da família até o Messias. Porque não importa o tamanho da bagunça que fazemos, o Senhor ainda está trabalhando. Não importa o que aconteceu, irmão e irmã, no seu passado, ou como as coisas sem esperança parecem hoje. Deus tem sempre planos melhores do que os nossos. E agora, no capítulo 39, a narrativa volta para José, que foi comprado por Potifar dos mercadores. Potifar é comandante da guarda de Faraó no Egito. O Egito, nos dias de José, governava desde a Tunísia, no norte da África, até a Península Arábica, no leste, e a Somália, no sul da África, até o sul do Lago Vitória. As riquezas e o poder do antigo Egito ainda podem ser vistos no Egito, hoje em todos os principais museus históricos do mundo. E de lá, Deus é com José, e tudo que José faz, Deus prospera. Potifar percebe que José é um homem de sucesso e o coloca como mordomo, governando a sua casa. E Deus abençoa a casa e o campo do egípcio por amor a José. Potifar de nada se preocupava além de se alimentar do pão. E por ser José muito bonito e formoso, a esposa de Potifar assediava José todos os dias. Mas José se negava em possuí-la, até que ela tenha a oportunidade de estar a sós com ele. E ele se nega, deixando-a sozinha. E por ter ele se negado, ela se vinga e o acusa falsamente de abuso. Ela, na verdade, acusou ele daquilo que ela fazia. José não a possuiu, pois obedecia a Deus e jamais possuiria a esposa de outro homem, nem pecaria contra Deus, conforme ele fala, pois só neste ato estaria o sexo ilícito, fornicação, adultério, imoralidade sexual, ingratidão, mentira, assassinato, entre outras. Mesmo a duras provações e tão grandes tribulações, José se manteve sempre fiel e obediente a Deus. Potifar colocou José no cárcere, na prisão, local que ficou por 10 anos preso. José foi feito mordomo do carcereiro e Deus ainda prosperava tudo o que José fazia. No capítulo 40, os 2 mordomos do faraó, que é o rei do Egito, foram presos e colocados no cárcere, aos cuidados de José.
Um era o copeiro-chefe do faraó e o outro, padeiro-chefe do faraó. Copeiro fala de vinho e padeiro fala de pão. E pão e vinho fala de Kiddush, Yeshua. Veja pelo verso 4 que o cárcere ficava na casa de Potifar, comandante da guarda. Potifar colocou os 2 mordomos de Faraó para serem servidos por José. O copeiro-chefe teve um sonho e o padeiro-chefe também sonhou na mesma noite. E eles estavam muito tristes por ninguém poder interpretar os seus sonhos. Porém, José diz que Deus pode interpretar os sonhos e que eles lhe contassem os sonhos que eles tiveram. Primeiro contou o copeiro, dizendo: em meu sonho vi diante de mim uma videira. Veja que José representa a videira, Yeshua. E estava aqui em frente, diante ao copeiro, escutando o relato do sonho daquela visão. E continuando o sonho, ele disse: essa videira tem 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. E disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó, que pode me tirar desta prisão, pois fui trazido aqui à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Isso fala em Gênesis, capítulo 40, do verso 9 ao 15. Assim como Yeshua, nenhum pecado tinha para merecer a punição de morte, mas por amor a nós, ele morreu no nosso lugar. Depois o padeiro contou o seu sonho, dizendo: sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco, pão alvo. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Pão aqui está aludindo à carne humana. Yeshua fala que devemos comer de sua carne, ou seja, internalizá-lo, pois ele é o pão de Deus dado a todos nós. Yeshua é o pão alvo, o pão branco. E aconteceu que 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça ao faraó. Mas, ao chefe dos padeiros, mandou enforcar, como José disse em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, o hebreu. Ao contrário, por 2 anos se esqueceu dele. Isso fala em Gênesis, capítulo 40, do verso 16 ao 23. Sabemos também que por 2000 anos as pessoas se esquecem de Yeshua, o Messias judeu. Esquecem sua judaicidade, seu legado e o deixam preso nos portões de Roma. José demonstra ter uma comunhão tremenda com o Altíssimo, pois o resultado agora torna-se visível. Tudo o que ele disse aconteceu.
Mas para o seu desespero, ele havia sido esquecido pelo homem para quem profetizou sua soltura. Mesmo assim, José continua a manter sua postura e sua conduta, e isso faria com que o Eterno o levasse a uma posição muito mais elevada do que ele sequer poderia imaginar. Aprendemos com José a não desistirmos de nossos sonhos e continuarmos obedecendo a Deus sempre, ainda que todas as coisas pareçam estar presas e nada estar aparentemente acontecendo para o bem. Mesmo assim, nós temos a plena certeza de que o Eterno está sempre trabalhando nos bastidores por nós e preparando o momento certo para vencermos, e então devemos tomar posse daquilo que Deus preparou para nós, os obedientes. Que nossas vidas sejam plenas em justiça e comunhão com o Eterno em todos os dias, assim como foi com José. A história de José é fascinante e inspiradora, além de encorajadora, porque é a prova pura de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso fala em Romanos, capítulo 8, verso 28. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos 8, ele realmente quis dizer que todas as coisas, as boas e as más, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Claro que o contrário também é verdadeiro. Lembre-se, meus queridos irmãos e irmãs, nem sempre todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que não amam realmente ao Senhor. Apenas certifique-se de que você e a sua família realmente amem, obedeçam a Deus. E você verá que todas as coisas funcionam juntas para você que ama e obedece ao Senhor. E que, embora os juros sejam coletados nesta vida, o principal será coletado na eternidade. Tente voltar nesta porção e ler. Ao invés de Judá, leia judeus. Ao invés de Tamar, leiam prostituição. Ao invés de José, leiam Yeshua. E ao invés de Jacó, leiam Israel. Ao invés de irmãos, leiam israelitas. E onde estiver escrito Egito, leia Roma. Ao invés de egípcio, leia romanos. Impossível não notar a alusão profética do que aconteceu na época de Yeshua. O contexto é incrivelmente semelhante. Para concluir esse resumo, esse estudo, na Haftará de Amós, vemos que assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, Deus não anula o castigo, a punição. Porque ali há uma corrupção muito grande na época de Amós, onde vendiam por prata o justo. Nós vemos que Yeshua foi vendido por prata, o próprio José foi vendido por prata, e aqui você vê eles vendendo por prata o justo. E por um par de sandálias, o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam meu santo nome. Aqui Rúben profanou se deitando com a concubina de seu pai. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas tomadas como penhor. No templo de seu Deus bebem vinho, recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo os tirei do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus,
Veja que o Eterno destrói os amorreus e dá a terra ao povo. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e os ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora então eu os amassei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças, e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os punirei por causa de todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro por acaso num laço se não há nenhuma armadilha? Será que a armadilha do laço se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente, o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar antes o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Rúben tinha o poder da progenitura, o sacerdócio e o reino, mas por ter se deitado com a concubina de seu pai e ter se calado ao invés de defender José, por causa desses eventos, Rúben perde as 3 heranças. Deus teve que redividir a herança de Jacó entre 3 filhos, 3 tribos. A tribo que herdou o trono foi Judá, o sacerdócio ficou para a tribo de Levi e a primogenitura para a tribo de José, que recebe porção dobrada com 2 tribos, Efraim e Manassés. Deus é especialista em mudar maldições em bênçãos. Aleluia! Na Brit Hadashah de Mateus e João, vemos a genealogia de Yeshua, o Messias judeu, pelo lado paterno, mostrando 4 mulheres não judias, mas que estão ali por serem justas, obedientes e tementes a Deus. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, que era cananeia. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, que era cananeia também. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, que era moabita. Davi gerou Salomão, cuja mãe era Betseba, que era eteia. E Deus usou essas pessoas como vaso de honra para que Yeshua habitasse entre nós há 2000 anos atrás. Veio ao mundo de forma milagrosa e sobrenatural, através de uma virgem, pelo poder do Espírito de Deus, concebeu e deu à luz a Yeshua, que se chamou também Emanuel, Deus conosco, cumprindo Isaías, capítulo 7, verso 14. No judaísmo, há uma grande rixa, competição entre as tribos de Judá e José, pois a liderança de Israel sempre alternava entre líderes dessas 2 tribos.
A divisão dos reinos de Judá e Israel foram representantes de José, Efraim e de Judá. Tanto é que no judaísmo tinha o conceito de dois Messias, o Mashiach, ou Messias sofredor, Ben Yosef, filho de José, e o Mashiach, o Messias, rei, Ben David, filho de Davi. Em Ezequiel 37 fala disso, da vara de José, Efraim, que será juntada à vara de Judá, sendo unidas nos fins dos tempos. Isso é prova que Deus pune Israel quando erra, mas não os deixa. Pelo contrário, em Israel, Deus sempre cumpre os seus planos, fazendo de Israel eternamente bênção para as nações da terra. Em Israel, a vontade de Deus é feita, mesmo sendo o povo falho, mesmo o povo tendo limitações. Mesmo assim, o povo é ensinado por Deus e usado como vaso de honra. Se Deus usou Tamar, Raabe, Ruth e Betseba por causa do arrependimento delas e da obediência e temor delas a Deus, sendo elas falhas, limitadas, por que Deus não usaria Israel, o seu povo escolhido e separado há milênios? Se José não fosse vendido pelos irmãos, a humanidade não seria salva da fome e nem Israel seria salvo da fome. Se Judá não se arrependesse, não viria o rei Davi e nem o Messias. Se Yeshua não fosse traído e morto, a humanidade não teria salvação eterna. Estudem, irmãos e irmãs, cada verso dessa paraxá e vejam que Deus está no controle de tudo. Shalom, shalom e bons estudos a todos!